Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que vem atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher desta casa. Marielle Francisco da Silva, Marielle Franco, nasceu na favela da Maré, em 27 de julho de 1979. Filha de Marinete Francisco e Antônio da Silva Neto, Marielle teve criação católica e trabalhou desde muito cedo. Aos 11 anos de idade, ajudava os pais como camelô, para juntar dinheiro para os estudos. Aos 18 anos, deixou o trabalho de vendedora ambulante e passou a ser educadora infantil em uma creche, onde ficou por 2 anos. Em 1998, casou-se com o seu primeiro namorado e neste ano deu à luz a sua primeira e única filha, Luiara. No mesmo ano, se matriculou na primeira turma de pré-vestibular comunitário oferecido aos jovens das favelas do Complexo da Maré. Em 2000, após a morte de uma amiga durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes, Marielle começou a militar pelos direitos humanos. A Marielle é a cara do Brasil. O Brasil é negro. A Marielle apresenta um Brasil com um rosto de mulher, negra e de periferia. As pessoas de fora do Brasil conhecem o nosso país pelo rosto dos homens. Já as mulheres, principalmente as negras, sempre ocuparam os fogões, as pias e as baterias, de panelas ou de escolas de samba. Não que isso seja um problema, mas a Marielle mostra que a gente é muito mais que isso. Bissexual assumida, Marielle foi abandonada pelo marido em 2002, mesmo ano em que ingressou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro com uma bolsa de estudos integral. Após concluir o curso de Ciências Sociais, ingressou no mestrado em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense e defendeu a dissertação intitulada UPP, a redução da favela a 3 letras, uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Marielle Franco também militava pelas causas da comunidade LGBT. Em um relacionamento amoroso desde 2004 com a arquiteta Mônica Benício, Marielle se mudou para o bairro da Tijuca em 2017, com a companheira e a filha Luiara. Marielle e Mônica estavam com casamento oficial marcado para o final do ano de 2018. Marielle foi mãe aos 19 anos. Essa parte da vida da Marielle mostra como é urgente que a gente discuta sobre perspectivas de futuro para uma juventude que está imersa em uma cultura que apresenta, mas que não discute de maneira responsável a questão da sexualidade. Não discutimos a responsabilização dos parceiros, as prevenções necessárias ou os cuidados durante e depois de uma gravidez. Também nos eximimos de apresentar propostas. É muito fácil. Às vezes a gente vem com as nossas opiniões pessoais, políticas, religiosas sobre reprodução e, na verdade, a gente não apresenta nada que, de fato, faça parte da vida das pessoas. Até porque não é porque tem uma gravidez naquele momento que a vida dessas pessoas simplesmente acabou. Além dessas questões, ainda tem a vida social. Como é que essa juventude está lidando com essa pressão social? O abandono da amiga que virou mãe. Como que a gente lida com isso? Essas questões também são importantes e também são de competência da gente e do Estado. Além de mãe,
socióloga e defensora dos direitos humanos, Marielle foi política desde cedo. Integrou a equipe de campanha de Marcelo Freixo nas eleições de 2006 e, com a posse de Freixo, passou a ser assessora parlamentar do deputado, cargo que ocupou por 10 anos. Na função de coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prestou auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios e policiais vitimados. E a Marielle foi isso, nascida na favela da Maré, mãe solo e que viu a sua amiga ser executada e por isso se tornou defensora dos direitos humanos. Além disso, ela também foi universitária, foi pesquisadora, socióloga, política, fez mestrado. Ela não aceitou que a sua vida parasse simplesmente ali. Ela é a brasileira que subverteu as circunstâncias, como muitas de nós somos. Nas eleições de 2016, foi eleita vereadora do Rio de Janeiro pela coligação Mudar é Possível, formada pelo PSOL e pelo PCB. Teve mais de 46 mil votos. Foi a 5ª candidata mais votada no município e a 2ª mulher mais votada ao cargo de vereadora em todo o país. Presidiu a Comissão de Defesa da Mulher na Câmara Municipal e, em 28 de fevereiro de 2018, foi escolhida relatora de uma comissão que tinha como objetivo monitorar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Marielle criticava a intervenção federal, assim como criticava e denunciava constantemente os abusos policiais e as violações aos direitos humanos que ocorrem nas periferias do Rio de Janeiro. Você que é mãe, trabalhadora, você não se considera uma militante? Você não acha que a sua jornada também tem luta todo dia? O teu espaço de luta pode ser qualquer lugar, não tem cartilha. O espaço de luta é a luta diária, é a solidariedade, é aquele que estende a mão quando a gente precisa ou aonde a gente bate quando precisa completar o açúcar do café. Às vezes você sai de casa e ainda está de noite, porque tem que pegar o ônibus muito cedo. Mas mesmo assim, você não deixa de se importar com o posto de saúde que não abre. Você também se importa com o esgoto a céu aberto. Você se importa com as senhorinhas que não vão ter a calçada para se encontrar e para conversar, porque envelhecer é bom e todos nós queremos. Você se importa com a praça, que está escura e que só leva a juventude para um rolê torto. E você não quer que o seu filho seja o próximo a ser encontrado nesse rolê. É por isso que essas pessoas a gente encontra em todos os lugares. No seu bairro, na associação, nas escolas, na sua rua e na sua igreja. Talvez, se você se importa com tudo isso, você tem mais a ver com a Marielle do que o que você pensa. E o mais importante, você tem muito mais a ver com direitos humanos e militância do que você imagina. Porque direitos humanos é o direito a ser humano, a ter uma vida. Em pouco mais de um ano de mandato, Marielle redigiu e firmou 16 projetos de lei. 2 foram aprovados. Um regulou o serviço de mototáxi e o outro criou a Lei das Casas de Parto, cujo objetivo era construir espaços que fornecessem a realização de partos normais. Suas propostas de lei sempre buscavam garantir apoio aos direitos das mulheres, da população LGBT, dos negros e moradores das favelas. E a Marielle fez isso. Ela compreendeu que o Brasil tem diversas favelas e que essas favelas vivem hoje um processo de disputa constante entre quem manda e quem obedece. E ser uma mulher negra, de favela, bissexual, que teve uma filha na juventude, ocupar uma universidade e se tornar a 5ª vereadora mais votada da 2ª metrópole do Brasil, sem dúvidas, é um ato de desobediência. Quem na sua casa desobedece entrando na universidade? Quem na sua casa desobedece envelhecendo? Nesse país que assassina mulheres e jovens todos os dias? Quem na sua casa desobedece quando não aceita obedecer à estrutura social que mata, bate, oprime e que quer que a gente ganhe menos só porque a gente é mulher? Marielle reivindicava um estado e um país em que estivéssemos vivas. E isso é uma desobediência. E toda desobediência traz consequências.
mas Marielle estava disposta a mover estruturas. Por volta das 21h30 do dia 14 de março de 2018, Marielle e seu motorista, Anderson Pedro Matias Gomes, foram assassinados no bairro Estácio, região central do Rio de Janeiro. O crime ocorreu após a vereadora sair de uma reunião com jovens negras na Casa das Pretas, localizada no bairro Lapa. O carro dos assassinos emparelhou com o da vereadora e os criminosos efetuaram vários disparos, que também mataram o motorista. Os estilhaços dos tiros atingiram sua assessora, Fernanda Chaves, que sobreviveu. A principal linha de investigação é de que o crime teve motivações políticas. Boa noite. Boa noite. Indignação e luto no Brasil. A socióloga, líder comunitária e vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, é executada a tiros. Que matam também o motorista Anderson Pedro Gomes, pai de uma criança de 1 ano. Os disparos no bairro do Estácio, no Rio, reverberam no mundo. A imprensa internacional noticia o episódio com destaque e com espanto. O ministro da Segurança Pública diz que os responsáveis serão identificados e presos. Na Câmara Municipal do Rio, a chegada dos corpos para o velório é sob os aplausos de uma multidão indignada. Ministros do Supremo Tribunal Federal manifestam repúdio aos crimes durante a sessão da quinta-feira. E milhares de brasileiros vão às ruas para protestar contra a covardia dos assassinatos. A partir de agora, no Jornal Nacional. No dia 14 de março de 2018, eu estava no aniversário de um amigo meu, o Rodrigo. E, de repente, chegou uma mensagem que eu ficava olhando as palavras sem acreditar. E aí, várias pessoas começaram a receber mensagens também e foi se confirmando aquilo que eu insistia em não querer aceitar, que o carro era o dela e que, de fato, a Marielle tinha sido executada. A sensação que a gente sentia naquele momento, além da tristeza, era de medo, de agonia. Todo mundo estava assustado. A gente meio que não acreditava que isso estava acontecendo. Eu só queria ir embora. Só queria sair dali e estar num lugar em que eu me sentisse segura. Em que eu sentisse que, sei lá, de alguma maneira eu não era o próximo alvo. Acho que nesse momento a gente começa a acreditar que todo mundo está correndo perigo. Porque era tão inacreditável que a Marielle tinha sido executada e isso ficava sendo repetido todas as vezes. A minha mãe me ligou desesperada, chorando, nervosa e dizendo que eu precisava me proteger, perguntando se eu estava em casa, se eu estava bem e colocando que se alguma coisa acontecesse comigo, ela sem dúvidas moveria céus e terra para resolver. Acho que naquela noite ninguém conseguiu dormir direito, mas parecia que a gente estava vivendo num pesadelo. No outro dia eu acordei, fui trabalhar e lá na escola todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Os jornais não paravam de noticiar o caso. As minhas amigas do trabalho, inclusive, foram bastante solidárias comigo, né? Elas sabiam que eu também era militante social e ficaram preocupadas, assim, de como era que eu estava conseguindo lidar com toda essa situação e tudo que estava acontecendo. Os dias seguintes ao 14 de março foram de profundos questionamentos e reflexões. A gente sempre se perguntava, como? Isso é verdade? Será que isso realmente aconteceu? Nessas reflexões que a gente foi fazendo, acho que, para mim, era muito real tudo que me construía. Como, por exemplo, a minha relação com a minha fé, com Cristo, com a igreja. De pensar em como a gente vê exemplos de pessoas que se doam por uma causa. E de que como a nossa passagem por esse plano precisa ter um sentido. É como se a gente tivesse, de fato, uma missão a ser cumprida aqui.
e compreendendo que cada um de nós aqui é finito, a ideia é quem vai lembrar da gente depois que a gente se for? Já que cada um de nós vai passar por aqui por um tempo que a gente não tem como saber quanto vai ser, quem vai contar de nós? Acaba que a grande questão da nossa vida é que todos nós vamos embora um dia. A pergunta é quantas pessoas vão lembrar que a gente passou por aqui. Em 12 de março de 2019, prestes a completar um ano da execução da vereadora e seu motorista, a Polícia Civil prendeu um PM e um militar reformado acusados de serem responsáveis pelos assassinatos. De acordo com as autoridades, o policial reformado Rony Lessa atirou contra a vereadora e o militar Elcio Vieira de Queiroz dirigia o carro que perseguia Marielle. Boa noite. Boa noite. 363 dias depois, vão para a cadeia 2 suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. 2 ex-policiais militares do Rio de Janeiro. E na casa de um amigo do suspeito de ter atirado, a polícia encontra um arsenal com 117 fuzis. Promotores dizem que a atuação parlamentar de Marielle desagradava aos suspeitos. Mas não descartam a possibilidade de o crime ter sido encomendado. Me perguntaram uma vez, isso depois da morte da Marielle, depois do 14 de março. Lô, você tem medo? Eu respondi que sim. Acho que depois desse episódio, todos nós ficamos com um pouco mais de medo. Mas aí eu fiquei pensando e respondi também. Se eu não tivesse vivido tudo o que eu vivi, se eu não tivesse encontrado as pessoas que eu encontrei, participado das organizações que me construíram, eu teria vivido uma outra história, mas sem dúvidas não teria o mesmo sentido, não teria feito as mesmas coisas. E eu de fato gosto da pessoa que as lutas me tornaram, que os encontros me fizeram ser. É importante a gente olhar para trás e ver quem a gente se tornou. Ver que a nossa história ganha um sentido para além de nós mesmos. A grande questão do assassinato da Marielle é que, na verdade, é um retrato de um momento histórico que o Brasil vivia e vive até hoje. Percebemos as evidências que relacionam as balas que perfuraram a Marielle com quem ocupa cargos no atual governo. E entender essa impunidade como um processo histórico e político é nos dar a possibilidade de associar o crime contra a Marielle com o assassinato dos filhos e filhas de tantos de nós nas favelas do Brasil, como a Ingrid, o Aleph, os Pedros, os DGs, que foram executados por milicianos. Eles não se importam se a gente é filha, mãe, companheira ou cidadã. Na verdade, eles não sabem nada sobre nós. Não perguntam o nosso nome, não sabem de onde a gente veio e muito menos conhecem a nossa história. A falta de resolução das investigações do assassinato de Marielle foi especialmente lembrada no dia 8 de março de 2019. As ruas de várias cidades do Brasil foram ocupadas por milhares de mulheres que pediam justiça pela vereadora. Mais do que comemorar a data oficializada pela ONU em 1975, as manifestantes reivindicavam a igualdade de gênero e protestavam contra os altos índices das diversas formas de violência contra a mulher no país. Tem uma passagem bíblica que diz que se um grão de trigo não morrer, ele ficará só, mas que se morrer, dará frutos. Quando a gente pensa, por exemplo, a execução da Marielle com o fim físico dela nesse plano, a gente precisa compreender que esse processo assume muitos significados. Para alguns, o fim da matéria é o fim. No entanto, para nós, cristãos, o fim é só parte de um processo. A Marielle não foi apenas um corpo, ela estava vestida de ideias, de liberdade e de justiça. E essas ideias estão vivas.
É pela vida de todas as mulheres. Eu quero saber quem matou a Marielle. A Marielle ela não morreu, ela foi só uma semente para todos nós lutar pelo que ela lutava e que é o que a gente luta também. Olha o tanto de gente que tem, sabe? A Marielle morreu, mas tem várias pessoas lutando por ela e por nós. Então é uma sensação boa de, porra, ela morreu, mas é isso, ela foi semente. Então ela tá viva com a gente aqui. É uma luta que a gente sabe que vai valer a pena, que eu boto fé que a gente vai conseguir. Porque se a gente não lutar por nós, quem é que vai lutar, entendeu? A gente tem que estar aqui, a gente tem que estar na rua. É bom você lutar de casa, é bom você lutar com a pessoa que você conhece, você falar, mas é bom você estar aqui na rua, você sentir o que a gente está sentindo agora. Próximo à data de morte de Marielle, o Dia Internacional da Mulher de 2019 foi marcado por homenagens à vereadora. Enquanto as vozes de milhares de manifestantes eram entoadas, cartazes e bandeiras que estampavam seu rosto e seu nome se erguiam na multidão militante. Sempre que uma mãe optar por criar sua filha e lutar todos os dias para dar o melhor a ela, Marielle vive. Sempre que uma de nós disputar os espaços políticos e subverter a lógica do Estado, Marielle vive. Sempre que a gente desestabilizar as estruturas, Marielle vive.